Boa tarde, quinto ano. Vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de história, nós vamos falar da Mesopotâmia, terras de muitos povos. A Mesopotâmia, ela foi situada no Oriente Médio, que é uma posição geográfica do mundo, onde tem alguns países, onde hoje está localizado o Iraque. O Iraque está localizado onde foi a antiga Mesopotâmia. Foi também um berço da civilização, só que ela veio depois. Ela foi contemporânea à civilização egípcia. Mesopotâmia, que significa terra entre rios. Por que ela significa terra entre rios? Porque se refere aos dois rios que banhavam seu território, que eram rios Tigre e Eufrates. Também ela foi conhecida por terra de muitos povos, como vocês estão vendo no subtítulo, porque foi lá, na antiga Mesopotâmia, onde vários povos viveram e aconteceu muitas coisas, tanto boas quanto ruins, que contribuiu para a história da humanidade. Então vocês vão ler as páginas e vão descobrir quem foram estes povos que fizeram parte da antiga Mesopotâmia. Foram os sumérios, os babilônios, os assírios e os caldeus. Também vão descobrir que houveram grandes reis que fizeram parte de todos esses povos da Mesopotâmia. Vocês vão estudar sobre Hammurabi, um dos mais importantes reis da Babilônia. Foi ele que criou o Código de Hammurabi. O código quer dizer um conjunto de leis, né? No Código de Hammurabi tinha aquele velho ditado, não sei se vocês já ouviram, mas os pais de vocês certamente. Olho por olho, dente por dente. Por quê? Tinha este ditado, que hoje em dia é um ditado popular? Porque no Código de Hammurabi, qualquer erro cometido pagava-se cruelmente, ou seja, se alguém matasse seu irmão, ele também seria morto da mesma forma. Por isso a representativa de retaliação, né? Ou seja, olho por olho, dente por dente. Do jeito que você fez, você o sofrerá. Então era o Código de Hammurabi, que tinha essas leis cruéis. E vocês, entre esses reis, esses imperadores dos povos da antiga Mesopotâmia, vocês também vão estudar sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o imperador mais conhecido e mais poderoso da Babilônia. A leitura é extensa, mas é uma história muito interessante e tem coisas que hoje em dia a gente vê em filmes, em novelas. Então, voltando para Nabucodonosor, ele foi o imperador mais conhecido, mais poderoso. Ele reinou aproximadamente 43 anos. Ele foi tão inteligente, ele era muito torturador, ele era muito cruel, também ele era muito inteligente. Ele criou grandes construções. Entre as construções dele teve os Jardins Suspensos da Babilônia, que para a época foi assim, algo inusitado, ninguém nunca tinha visto. Também é dessa época um zigurate com 215 metros de altura. Vocês vão descobrir que zigurates eram construções enormes e que eram feitas pelos babilônios para, como se fosse assim, lugar sagrado. Lembrando que todo o povo da Mesopotâmia, todos os povos, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. E para os babilônios, os zigurates, essas construções, eram lugares onde eles ficavam, onde os deuses para eles estavam ali guardados para eles irem adorar. Eram lugares onde só existiam deuses. Então, um dos mais imponentes zigurates da época, né, com 215 metros de altura, foi a conhecida Torre de Babel, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Até mesmo na Bíblia cita sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel foi construída em uma época em que o mundo todo, segundo a história, falava uma só língua. Então, vocês vão ler sobre os antigos povos da Mesopotâmia. Vocês vão ver as construções criadas por Nabucodonosor, que foi um dos reis mais cruéis. E junto vai um vídeo que eu vou enviar para vocês. Vocês vão assistir esse vídeo e depois vocês vão fazer um breve comentário o que vocês acham sobre a história de Nabucodonosor.
Em seguida, na página 180, vocês vão continuar com expressões numéricas. Complete as seguintes expressões numéricas. Escreva os sinais, sejam sinais mais, menos, vezes ou o de multiplicação ou de divisão, vocês vão escrever dentro dos círculos. E os números dentro dos quadrinhos. Como assim? Vocês vão fazer essas operações para que os resultados que vocês têm aí na frente sejam verdadeiros. Eu vou dar o primeiro exemplo mostrando aqui. 22 mais 5, estão vendo? Menos 7 igual a 20. Então, 22 mais 5, 27. 27 menos 7 igual a 20. Então, vocês vão fazer os demais como ele cita. Escreva os sinais dentro dos círculos e os números dentro dos quadradinhos. Em seguida, vocês têm aí número 6. Calcule o valor das seguintes expressões numéricas. Olha só, lembrando que quando vem as operações divisão e multiplicação, primeiro eu resolvo a divisão e a multiplicação. Depois eu vou resolver a adição e a subtração. Sigam sempre o exemplo. E em seguida, nós vamos para o caderno. Vejamos só. Quinto ano, responda números 5 e 6 da página 180. Leia páginas 316 a 320. Responda 320, 321 e caderno. Assista ao vídeo e estude multiplicação. Volto a fazer o pedido. Quinto ano, estudem multiplicação. Vão estudando de 2 em 2 casas, porque tabuada nós temos que decorar, né? E em seguida, destaque os substantivos abstratos. Vocês vão ler a frase e vão tirar da frase o substantivo abstrato, colocando em cima da linha que temos aí. Lembrando que o substantivo abstrato são aqueles que não têm existência própria. Sabemos que existe, podemos sentir, mas não vemos, né? Paulo está sonhando. Qual é o substantivo abstrato? Para que tanta crueldade? Depois, viram a maldade de Nabucodonosor? Letra D. Olha a altura dos zigurates. E letra E, não gostei da brincadeira. Vocês vão ler as frases e destacar nas linhas à frente os substantivos abstratos. Depois, no número 2, assistam o vídeo que eu vou enviar sobre a história de Nabucodonosor. Claro que vai ser é um vídeo muito pequeno da novela da Record, que todo mundo acha que assistiu, que fala rapidamente sobre esse rei tão cruel. E depois faça um pequeno comentário sobre Nabucodonosor, o que vocês acharam dele. Já diz, um breve comentário. E para facilitar a atividade de matemática, vou fazer o primeiro exemplo aqui para vocês seguirem. Ó, nós temos uma divisão, uma adição, uma multiplicação e uma subtração. Quem eu vou resolver primeiro? A divisão. 12 dividido por 6, que vai dar 2. Repete sinal de mais. E aí eu venho 2 vezes 9, 18, menos 3, igual 2 mais 18, que vai dar 20. Repete sinal de menos, 3, igual. E 20 menos 3, que é igual a 17. Por enquanto está muito simples e vai continuar simples se nós seguirmos todas as regras. E a partir de amanhã nós vamos fazer as expressões com sinais de associação. Estudem tabuada, leiam, façam uma boa atividade e até amanhã. Fica a palavra aí, saudades, né? Já já mataremos a nossa saudade. Beijo a todos.